Oi, oi! A Bonita hoje apareceu para falar com vocês sobre o primeiro trimestre de gestação. E eu vou logo adiantando que não foi uma fase muito fácil não foi um trimestre fácil, mas vencemos. Para quem não me conhece, eu me chamo Rafaela Nascimento, tenho 22 anos e estou gestando Samuel Henrique. Estamos com 35 semanas e 4 dias. E se você quer saber tudo o que aconteceu no primeiro trimestre, fica comigo que eu já vou te contar. Já vou logo adiantando que nem pra todo mundo é assim, varia de mulher pra mulher. Só sei que pra mim o primeiro trimestre não foi muito fácil. Isso não quer dizer que você que está gravidinha ou você que está tentando, quando tiver gravidinha, vai passar pela mesma fase. Não quer dizer isso. Você pode ter uma gestação super tranquila, não ter nada. E ao mesmo tempo pode sentir tudo, igual eu, né? Tudo vai do seu corpo, do seu organismo. Mas a gente sabe que gravidez não é doença. Pra mim parecia. O primeiro trimestre de gestação vai de 1 semana até 12 semanas pelo calendário que eu tô seguindo, pela tabela. Vou deixar ela aqui pra vocês verem qual tabela que eu tô seguindo. Vai de 1 semana até 12 semanas, que quer dizer que é o primeiro trimestre, que são os primeiros 3 meses de gestação. Pra quem não viu ainda, já tem um vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo. Deu um relato bem longo, falando dos sintomas e como eu descobri a minha gestação. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque nesse vídeo eu só vou contar os sintomas, as coisas que eu senti depois que eu descobri. Os sintomas antes tá no outro vídeo. Se vocês me virem olhar para o lado, é porque eu tô com a minha colinha, com o meu roteiro aqui das coisas que eu vou falar. E o barulho também do ventilador, que acho que vai ser costumeiro, tá em todos os vídeos, né? Bom, eu descobri a minha gestação dia 13 de julho e no dia 26 de julho do mesmo mês eu iniciei o meu pré-natal. Descobri com 4 semanas, né? E com 6 semanas eu iniciei o meu pré-natal no SUS, né? E no particular. Primeira pergunta que vamos responder, que marcou, né, o meu primeiro trimestre, realmente foram os enjoos. Os meus enjoos iniciaram, acho que a partir de 6 semanas eu comecei a sentir um leve enjoozinho. Eu não descobri a gravidez por conta de enjoo, mas eu descobri com 4 semanas e com 6 eu comecei a ficar um pouco enjoada. Coisa pouca. Eu até pensei assim, se o enjoo foi esse, tá tranquilo. Porque era só, tipo assim, eu acordava um pouquinho enjoada e seguia a minha vida. Mas com 7 semanas eu já comecei a vomitar. Então o negócio já começou a pegar aí. Uma coisa também que eu senti foi que, vocês lembram no primeiro vídeo aqui do canal que eu contei como descobrir minha gestação, que eu comecei a sentir uma leve dorzinha do lado esquerdo. Continuei sentindo essas dorezinhas, sabe? Parecia uma cólica, mas ao mesmo tempo não era. Eu não sei explicar. Mas ela continuou, persistiu algumas semanas do primeiro trimestre, mas depois aliviou. Quando eu engravidei, eu já estava tomando o ácido fólico. Eu já tinha iniciado o ácido fólico. Eu vou deixar uma fotinha dele aqui pra vocês. Eu comprei ele na farmácia, ele custou mais ou menos 100 reais, eu achei um absurdo de caro. Eu iniciei antes de engravidar e eu continuei tomando, acho que até o 4º, 5º mês, eu não lembro de certeza. Tomei ele por um longo tempo, então compensou, né, os 100 reais que eu dei nesse ácido fólico. Ele era 2 em 1, ácido fólico e outra vitamina, outro suplemento, né, então eu continuei tomando ele. Quando eu fui pra minha consulta com a ginecologista e obstetra, ela me falou que não haveria necessidade de eu tomar o sulfato ferroso, que geralmente as grávidas tomam, né? Eu tinha feito, acho que é exame de sangue, nem lembro mais. Eu tinha feito e ela disse que a minha hemoglobina estava boa, não haveria necessidade de tomar o sulfato ferroso. Só que a enfermeira do posto, que eu tava fazendo no SUS também, na primeira consulta ela já passou de imediato. Eu sabia que o sulfato ferroso seria mais um medicamento, mais um suplemento que me deixaria mais enjoada por conta do gosto dele, que não é muito bom. Então
o meu primeiro trimestre foi marcado com esse remédio, né? Esse medicamento, essa vitaminas e suplemento, que foi o ácido fólico, mais o remédio de enjoo que eu tomava, que é aquele Dramin. Vou deixar a foto aqui pra vocês também. O Dramin, eu tava tomando ele até que quando eu voltei pra minha obstetra, ela foi e falou que, como não tava funcionando, eu tinha muito sono com ele dá muito sono e não passava meus enjoos. Tudo que eu comia voltava. Ela mudou o meu remédio de enjoo e eu comecei a tomar aquele Meclin. Deixei de tomar o Dramin para tomar o Meclin e foi aí que me salvou. Eu já tava com 11 semanas de gestação, já no finalzinho, né, do primeiro trimestre, e foi aí que eu consegui me alimentar. Sim, porque eu não tava nem conseguindo me alimentar. Esse é outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco. Então, disposição eu não tinha nenhuma. E sono eu tinha por conta do Dramin, que tava me dando muito sono. Eu parei de tomar ele acho que com 11 semanas. Então eu tive muito sono. A partir de 6 semanas até 11 por aí, eu tava tendo muito sono por conta do Dramin. Outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci já, é que com 8 semanas eu tive chikungunya. Então já não bastava sentir os enjoos da gestação, né? Aquela alteração toda dos hormônios, aquela coisa toda. Eu também tava passando pela fase difícil da chikungunya, que vocês sabem que tudo dói, parece que você tá... Meu Deus, era ruim pra andar. Eu andava me segurando nas paredes, minha sogra teve que vir aqui em casa pra dar assistência, porque o negócio tava realmente muito difícil. Tanto eu quanto meu esposo, a gente arriou. Eu já tava vomitando muito, não bastava, né, os enjoos, ainda sentindo muita dor. Meu esposo ficou com muita dor de cabeça. Foi uma fase bem difícil. Então, no primeiro trimestre, já quase no finalzinho, é que a gente percebe uma barriguinha ali, né? Fora que eu não conseguia murchar a minha barriga, parecia que eu tava com gases, sabe? Não que eu tava soltando gases, mas eu senti ela um pouco estufada, então eu não conseguia murchar mais a minha barriga. Eu não sei se era barriguinha, não sei. Que vocês sabem que nessa fase o útero, ele, por conta dos hormônios, ele incha um pouquinho e tal. Não é por conta da gestação, o bebê tá enorme, a barriga já fica grande. Não, não é. Então eu acredito que tenha sido isso, algum inchaço, alguma coisa assim, porque minha barriga, eu tava sentindo ela um pouco estufada, bem baixa. Eu já tinha uma pochetezinha, né, cá pra nós. Depois que eu engravidei, depois de um tempo, algumas semanas depois, eu percebi que eu não tava com aquela barriguinha seca, tinha uma pochetezinha ali a mais. Aí foi quando a barriguinha começou a aparecer, já no finalzinho do primeiro trimestre, lá para o 4º mês, por aí, ou melhor, já tinha passado o primeiro trimestre, né, mas relevem. Então, no primeiro trimestre, eu confesso pra vocês que eu não senti o bebê mexendo. Não senti mais o bebê. A partir de 7, 8 semanas ele já começa a mexer. Quando você faz com o ultrassonografista, é muito bom que ele tem paciência de esperar ele mostrar o bebê mexendo. Você consegue ver, mas a mãe não sente porque ele é muito pequenininho ainda. Não sei nem se chega a ter centímetros, né? É tão pequenininho. De 7 a 8 semanas o bebê já começa a mexer, mas a mãe ainda não sente porque o bebê é muito pequenininho, minha gente. Não tem como. No primeiro trimestre eu não tive. Eu vejo que algumas mães têm, né, no primeiro trimestre, fica indo muito. Até algumas sentem isso como sintoma, né, antes de descobrir a gravidez, que fica indo mais ao banheiro. Eu não percebi isso, não estava indo. No primeiro trimestre, não fui várias vezes ao banheiro, não. Segui minha vida normal em relação a isso. Como eu tava com chikungunya também, né, eu mal ia no banheiro, porque quando eu ia me agarrando nas paredes, porque tava com muita dor nas pernas. Nos ossos, os ossos todos doíam, não era só nas pernas, não. Fome, eu não tinha fome. Na verdade, eu tinha fome, mas o enjoo não me deixava comer. Gente, juro pra vocês, eu chorava, eu sentava no sofá,
e ficava chorando, desejando. Eu não desejava nada mais, nada menos do que um prato de feijão, arroz e ovos mexidos. Eu só desejava um prato de feijão, só isso. Eu chorava, porque a sensação realmente era que eu ia morrer de tanto assim. Eu sentia vontade de comer, mas nem água segurava no meu estômago. Tudo que eu tomava vinha pra fora. Até a água, bebi um pouquinho de água, segundos depois eu botava pra fora. Chegou um momento tão difícil que eu nem largava mais o balde. Eu sentava no sofá e já ficava com o balde perto, porque eu sabia que não ia dar tempo eu correr para o banheiro quando vinsse, né? Tinha gente que dizia, ah, mas tu tem que tentar comer. Eu tentava, juro pra vocês que eu tentava, mas nada segurava no meu estômago, nada segurava. Até algumas pessoas começaram a dizer, ah, é uma menina, porque menina você enjoa muito. Eu acho que vai do seu organismo, e o meu sempre foi muito fraco, porque até em viagens eu enjoava, então na gestação não ia ser diferente. Com essa carga toda de hormônios, né? Nada mais, nada menos do que eu viver enjoada e vomitando por tudo. Sim, enjoei de... Eu enjoei do meu marido, pra vocês terem ideia. Quando ele chegava perto de mim, eu sentia aquela ânsia, aquela coisa. Não sei se com vocês foi assim, mas comigo foi. Eu tinha aquela ânsia, sabe? Não é que eu vomitava quando ele chegava, mas eu preferia que ele ficasse no cantinho dele e eu ficasse no meu, que tava tudo certo. Enjoei de sabão em pó, do meu perfume, um perfume que eu tenho da Natura Rosa, enjoei ele. Enjoei também de um amaciante que eu tinha acabado de comprar. Eu achava super cheiroso, mas depois eu peguei enjoo dele. E eu garanto que essas coisas que eu enjoei, tô até hoje sem conseguir usar. Evito o máximo, porque eu ainda tô com aquela ânsia dessas coisas, sabe? Tô no terceiro trimestre e ainda sinto aquela ânsia dessas coisas que eu peguei enjoo. Outra coisa também, foi que quando eu tava com chikungunya, pra facilitar, quando não tinha ninguém aqui em casa, um irmão da igreja, pra facilitar, pra mim, ele ia comprar galeto pra almoçar. Então eu fui pedir pra ele comprar pra mim também. Então eu peguei enjoo do galeto. Quando eu vou no mercado fazer compras, aí tá sempre lá em frente ao mercado assando o galeto. Então quando eu sinto aquele cheiro, já dá vontade de vomitar. Eu já passo tampando o nariz pra não sentir o cheiro, porque eu peguei enjoo até hoje. Então, praticamente tudo que eu enjoei de cheiro, de comida, eu continuo até hoje se eu forçar a barra. Nesse período, as coisas aqui em casa, produto de limpeza, eu comprava tudo neutro. Polidor, detergente, sabão, tudo neutro já pra eu não enjoar, porque eu já sabia, né? Então, no primeiro trimestre eu não tive desejo por nenhum alimento e nada. Realmente, eu senti que no primeiro trimestre eu estava mais sensível, sabe? Porque várias coisas, né? Algumas pessoas que eu conhecia bem próximas a mim, tinha, até mesmo antes de eu descobrir a minha gestação, tinha uma colega que tinha perdido um bebê, depois outra que descobriu primeiro que eu, perdeu também, teve outra que descobriu na primeira semana que também perdeu. Então, querendo ou não, eu tava muito sensível, porque eu pensava assim, que aquilo poderia acontecer comigo, sabe? Então eu tava muito sensível, eu chorava muito, pelo fato também de não conseguir me alimentar, eu me sentia uma péssima mãe. Então eu tava muito sensível sim, eu chorava, ficava no sofá chorando, pela carga de hormônio mesmo, eu tava bem sensível sim, eu chorava por não conseguir me alimentar, eu chorava por viver vomitando. Pra vocês terem ideia, até parar de ir pra igreja eu parei, porque o cheiro do perfume das pessoas me enjoava, me fazia ficar vomitando. Então a solução que eu encontrei foi parar de sair, ficar em casa, né? Então quando as irmãs vinham aqui em casa, o cheiro delas, o perfume delas me enjoava, sabe? Até ficar conversando muito me enjoava. Então isso me deixava muito assim pra baixo, eu chorava muito, muito mesmo. Então eu tava muito sensível. No primeiro trimestre eu não tive estrias. E eu também no primeiro trimestre não me cuidei. Não fiquei hidratando a pele, a barriga, por conta exatamente isso, do cheiro, né? Não forcei e tudo bem. Eu não me cobro por não ter começado antes não, tá tudo certo. Deixa eu pegar aqui minha caderneta pra olhar, porque eu fiz alguns sim.
Eu fiz esses exames básicos, sabe? Que a pessoa já faz normalmente. Toxoplasmose, de glicose, de sífilis, HIV, o que mais, meu Deus? De urina. Eu não lembro mais qual foi que eu fiz. Aquele que faz de jejum também. Não é glicose de jejum, não. Não sei, não lembro não. Mas eu fiz sim bastante exame. Fiz ultrassom também, né? No primeiro trimestre. E eu fiz esses exames básicos que geralmente a gente faz mesmo, sabe? Deixa eu pegar ela aqui na minha pastinha, porque ficam todas assim, ó, na pasta, pra eu me organizar, né? A minha primeira ultrassonografia eu fiz com 8 semanas. Foi. Eu só fiz uma ultrassom no primeiro trimestre, que foi essa de 8 semanas. Tá, aqui eu vou dar uma lida pra vocês. Descrição do embrião e órgãos relacionados, né? Presença do saco gestacional com forma regular. Vesícula vitelínica presente e normal. Membrana amniótica visualizada e normal. Embrião presente medindo 19 milímetros. Eu acho que 19 milímetros. Batimentos cardíacos fetais de 165 batimentos por minuto, né? E a hipótese diagnóstica é que eu tava com 8 semanas e 3 dias, então a gente segue contando a gestação por essa primeira ultrassom aqui, né? Então quando eu fiz ela eu tava com 8 semanas e 3 dias. E aqui deu que eu completaria as 40 semanas, né? Completa, dia 25 de março de 2023. Felicidade, né? A gente já tá chegando, já é próximo mês. E gravidez tópica. Única. Um embrião só. Deixa eu mostrar agora a fotinha aqui pra vocês. E o celular tá quase cai, mas não cai. Meu Deus, que tripézinho, viu? Ai, meu Deus. Você vê isso aqui hoje. É muito bom. Ó. Que pequenininho, meu Deus. Muito pequenininho. E hoje tá enorme. Aqui os batimentos, né? Tudo certinho. Essa foi minha primeira ultrassom que eu fiz dia 16/8. Um mês depois, né? Que tinha descoberto. Quando eu engravidei, eu tava já acima do peso. Acima do peso ideal pra mim, né? Eu tava com 78 quilos. Como eu não tava conseguindo me alimentar, eu tava emagrecendo. Eu sentia isso e as pessoas também. Elas sempre falavam, tá mais magra, teu rosto tá mais fino. Na minha terceira consulta eu já tava com 13 semanas. Eu voltei pra 78. Então veja só, eu consegui voltar a me alimentar direito com 11 semanas. Então veja só, eu ganhei 1 quilo, né? Voltei para o peso que eu já tava, que eu iniciei. Então, como eu já tava me alimentando, já tinha passado 2 semanas, então quer dizer que eu acho que eu tinha perdido mais peso. Não vou pela segunda consulta não, que parecia que eu tinha perdido só 1 quilo, né? Eu acredito que eu perdi mais, porque como eu já tava conseguindo me alimentar mais, quando eu comecei a me alimentar mais, eu comecei a comer, viu? Pra descontar, né? O quarto do bebê, no primeiro trimestre, a gente não fez nada, não comprou nada e não organizou nada também. Então, no primeiro trimestre não teve nada do quarto do bebê, nada pronto. O primeiro presente dele foi uma jovem da igreja, ela nos presenteou, a gente nem sabia o sexo do bebê ainda. E ela nos deu... Eu vou deixar a fotinha pra vocês verem. Foram 2 colherzinhas pra introdução alimentar. E também 3 babador. Foi. Eu acho que eu falo tanto em comida, só penso tanto em comida, que ela não viu presente melhor do que dar algo para introdução alimentar do bebê, né? Que no caso eu nem sabia o sexo ainda, e ela já deu azul. E realmente foi um menino, né? Então ela acertou. E mesmo se fosse menina, ia usar o azul do mesmo jeito, porque eu não tenho preconceito com essa cor de cor não, viu? Então, eu tava com ansiedade, né, no primeiro trimestre, antes de fazer o ultrassom, de saber
que estava no lugarzinho certo, que tinha embrião, que tinha batimentos. Então eu fiquei muito ansiosa em relação a isso, sabe? Em saber que estava tudo bem, antes do ultrassom, né? E depois que eu fiz o ultrassom, foi quando eu tive a chikungunya, né? Então eu fiquei ansiosa também em relação a se aquela chikungunya afetaria de alguma forma o bebê, né? Fiquei bastante ansiosa em relação a isso. O primeiro trimestre pra mim foi muito difícil, como eu falei pra vocês, eu tava muito sensível por conta de algumas pessoas próximas a mim ter perdido. Então eu tava numa fase assim, eu tinha medo, sabe? Que aquilo poderia acontecer comigo. E tava muito difícil também a questão da alimentação, eu não conseguia me alimentar e eu me sentia péssima por isso, me sentia fraca. Me sentia uma péssima mãe por não estar levando os nutrientes para ele, mas o corpo é tão sábio, né, que ele não precisa dessa carga de suplemento, essas coisas assim, nesse começo. Tipo, agora no final é que eu sei que ele tá precisando mesmo, tanto é que tá consumindo muito de mim e eu tô sentindo mais fome. Então, no começo da gestação, a gente sabe que não precisa tanto, mas eu me sentia muito mal. Eu chorava e eu dizia assim, Senhor, eu vou morrer, eu não consigo me alimentar, não consigo nem tomar água. E a melhora chegou. Com 11 semanas, eu comecei a tomar um remédio de noite, foi. No outro dia, eu já acordei com a melhora que eu tanto queria. Acordei e não vomitei pela manhã. Não vomitei e nem fiquei aquela coisa assim, muito enjoada. Só um enjoozinho. Aí eu até pensei, se eu não enjoar mais, eu vou para o círculo de oração, porque fazia tempo que eu não tinha ido. E começou a me dar bastante sede, então foi aí que eu percebi, se tá me dando sede, essa sede absurda, a boca ressecava querendo água. Então eu já prestei atenção daí, eu tô melhorando do enjoo. Mas a água amargava na minha boca, eu vomitava. Então quando eu comecei a sentir sede, bastante sede, eu vi que eu tava melhorando. Nesse dia eu tomei café, almocei e não vomitei. Então eu fui para o círculo de oração, assim, feliz da vida, comemorando, porque eu não tinha vomitado. Foi muito difícil. O primeiro trimestre para a Rafaela aqui foi muito difícil. A sensação realmente é que eu tava morrendo. Meu Deus do céu. Até parece que eu quero fazer medo pra alguém, ou não sei. Eu sempre soube que o meu organismo era fraco. E agora eu tenho certeza que é mesmo. Mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, minha gente. Faz 2 semanas que eu comecei a soltar vídeo. E já temos 57 inscritos. E eu tô felizaça. Para tudo que na hora de editar foi que eu percebi que a gente foi para 62 inscritos. Em 2 semanas, né? A meta é em 1 mês bater os 100 inscritos. Então se você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o like para ajudar, tá bom? Me segue também no Instagram, vou deixar o link na descrição. E também assiste os outros vídeos. Semana passada a gente teve um susto. Eu filmei pra vocês, contei o que foi que aconteceu com 34 semanas. Tem vídeo aqui no canal. Graças a Deus estamos aqui firmes e fortes. Os medos que eu sentia passou, né? Não passou 100%, porque a cada medo que você vence, parece que vai aparecendo outros, sabe? Cada ultrassom que eu via que tava tudo bem, acontecia alguma coisa pra eu ter medo da próxima. E assim foi indo. No primeiro trimestre a gente teve, assim, alguns episódios de sangramento, né? Tanto eu não tô com essa ultrassom aqui porque eu não voltei pra pegar, porque eu fiz no hospital da cidade e lá não deu pra identificar o que era. Então, mal deu pra ver o embrião. Eu não lembro quantas semanas eu tava. Não pegava no mesmo dia, pegava alguns dias depois. Eu não voltei, por isso que eu não tenho ela aqui. Mas eu fiz sim uma ultrassom outra ultrassom no primeiro trimestre. Só que como foi no hospital da cidade, no SUS, né? Não era tão boa. Mas eu fiz de emergência porque eu tava com sangramento.
E cheguei aí no hospital também por conta do sangramento. Eu tava ainda no período da chikungunya também. Foram sustos e medos que a gente teve no primeiro trimestre, mas graças a Deus a gente vencemos, né? Vencemos, tanto eu quanto Samuelzinho. Eu pedia muito, conversava muito com ele pra ele não me deixar, pra ele ficar comigo. E foi um momento muito difícil pra mim, por isso que eu digo pra vocês, sabe, que o primeiro trimestre, se pra você foi fácil, se você não passou por isso, não julgue, não diga pra outras mães que elas foram fracas, porque é questão de organismo mesmo, e o Senhor sabe até onde a gente aguenta, né, e por isso que eu digo pra vocês, o primeiro trimestre pra mim, parecia que eu ia morrer, eu tinha a sensação que eu ia morrer. Questão de enjoo, questão de alimentação que eu não conseguia, questões de sangramento, questão de... O sangramento vinha acompanhado de dores. Um momento muito de fraqueza, de verdade, um momento de fraqueza absurda. Foi uma luta mesmo, uma luta entre eu e minha mente. Mas vencemos, estamos aí há semanas, né? Há 5 semanas de receber o Samuelzinho. E que ele venha com saúde, venha forte, venha com força para alegrar ainda mais nossas vidas. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me perdoe se não fica da forma que vocês gostam, com a iluminação, com o silêncio, na verdade, que vocês gostam, que vocês precisam para entender. Mas é isso. Essa foi a realidade do meu primeiro trimestre. Já fica na espreita, esperando o vídeo do segundo trimestre. Tem coisa por aí também. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Porque a gente segue contando a gestação pela essa... Oh meu Deus, que... Um remédio, vai cair de novo. Ai gente, eu necessito de um tripé bom que sustente meu celular e não ficar caindo. E até o próximo vídeo.